Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio, professor da disciplina de Matemática. Essa é a aula de número 17 da Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho estatura média, sou branco, tenho os cabelos pretos, utilizo barba, tenho nesse momento o uso de uma camisa vermelha e calça jeans. O meu sinal é esse, que aponta em direção ao sinal junto à minha boca, que apresenta em libras. Eu sou professor da disciplina de Matemática. Seguindo em frente, essa nossa aula de número 17 vai falar sobre talvez a figura mais importante que a geometria já apresentou, os triângulos. Ora, você já deve ter percebido que a forma triangular se apresenta em várias situações do cotidiano. Aqui, a imagem que eu lhes trago é a imagem de uma porteira, muito comum no interior, por exemplo, quando as pessoas precisam cercar fazendas ou sítios ou qualquer situação como essa. Você vai perceber que essas porteiras normalmente têm uma barra em diagonal, ligando a parte de baixo até a parte de cima do lado oposto. Isso acontece porque a estrutura fica mais rígida com esse formato. Você vai perceber uma artezinha aparecendo em amarelo na diagonal para que a gente possa visualizar essa barra. Essa barra evidenciou-se. A figura formada, ela traz, portanto, a ideia de um triângulo. O triângulo que se apresenta, aparece, portanto, agora, é um triângulo na parte inferior ou na parte superior, e a gente vai ter essa notação um pouco mais clara quando ele aparecer, portanto, em seguida. Observe o triângulo nessa estrutura. Os triângulos são muito utilizados, comumente utilizados na construção civil, porque eles apresentam a sua estrutura de pouca facilidade de deformação. Elas são, portanto, muito rígidas. Por isso que o triângulo é talvez conhecida como a figura geométrica, a forma geométrica mais importante que nós temos na geometria. Avançando, a gente vai conseguir perceber, e aí eu vou chamar a atenção rapidinho. Olha só que interessante, se você tiver algum familiar da área da construção civil, ocupe ele qualquer que seja o cargo, pergunte sobre as tesouras na construção civil, as tesouras dos telhados, que são formas triangulares que definem os telhados. Essas tesouras são formadas de acordo com um formato triangular. Vamos visualizar a tesoura aí. Essa tesoura do telhado, que alguns também chamam de cumeira, também é utilizada de acordo com o formato triangular porque é uma estrutura rígida, pouco fácil de poder mexer na sua forma, na sua estrutura. Avançando, eu tenho, portanto, mais uma utilização. Bom, o que é que eu preciso entender sobre triângulo de maneira geral? Um triângulo ou trilátero, e é importante falar que na aula de número 16 nós falamos sobre triângulos. É um polígono plano com 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados. Apresente aí para você um pequeno triângulo, vamos falar sobre eles. Eu tenho os 3 vértices apresentados. Lembre que o vértice é um ponto, portanto vai ser representado com a letra maiúscula, vértice A, vértice B e vértice C. Eu tenho um triângulo ABC. Os lados são, portanto, os segmentos que indicam as ligações de cada um desses vértices. Aparecerão, portanto, as seguintes informações. Vértices A, B e C, nesse momento pintados de vermelho. Eu tenho as indicações dos lados, olha só como é que vai aparecer em seguida. Os ângulos. Os ângulos, lembre-se que são as medidas de dentro definidas exatamente por esse espaço, compreendidas entre o espaço formado por cada um desses lados. Quando a gente segue em frente, eu tenho, portanto, que lados são segmentos, são, portanto, pedaços de reta, AB, BC e AC. Há uma anotação importante para falar sobre os lados, por isso que tem essas pequenas barras acima das letras que indicam segmento. Tem início e tem fim. Começou em A e terminou em B, ou vice-versa, essa anotação ela é livre. Avançando, eu tenho também a indicação dos ângulos, ok? Para um triângulo, é extremamente importante lembrar que a soma dos ângulos internos resulta necessariamente em 180 graus. Eu tenho um triângulo aí representados os seus ângulos assim. No vértice A, eu tenho um ângulo de medida alfa. No vértice B, eu tenho um ângulo de medida beta. No vértice C, um ângulo de medida θ. Uma atenção legal? Um contexto histórico importante é que normalmente utilizam-se para ângulos ou para quaisquer medidas matemáticas referentes à geometria muito a representação de letras gregas, do grego arcaico ou do grego antigo. Isso acontece porque os grandes geômetras, em sua quase totalidade, eram gregos. Então essa notação se deve às representações usadas ainda naquele tempo. Vamos voltar? Se a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus, essa notação vai aparecer para nós, portanto, com essa definição. O ângulo alfa, ou qualquer ângulo de um triângulo, somado com o ângulo beta e o ângulo θ, os três ângulos somados,
resultarão inequivocamente em 180 graus. Essa relação ela é importante e fundamental para a gente poder trabalhar em várias aplicações. Segue em frente e a gente vai notar. Existe uma representação muito bacana para falar sobre os ângulos, outra notação, utilizando exatamente o vértice central. Verifique que tem um vértice no ponto A, e esse vértice no ponto A indica que o ângulo que está posicionado ali é o ângulo do vértice A. A melhor e mais fácil maneira é pegar as indicações das extremidades e o centro indicando com um pequeno acento circunflexo. B, A, acento circunflexo em cima dele, C, ou seja, implica dizer o ângulo posicionado no vértice A. Se você olha a figura, você percebe que esse ângulo está indicado por alfa. A, C, B, implica dizer que o ângulo que está posicionado no vértice C é o ângulo θ. C, BA, ou seja, o ângulo posicionado no vértice B é o ângulo beta. Seguindo em frente, a gente consegue avançar e perceber que existe uma relação denominada teorema do ângulo externo. Em um triângulo, a medida de um ângulo externo ela é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. A palavra adjacente ela lembra vizinhança. Então, em qualquer que seja o polígono, aparecerá agora nesse triângulo um ângulo externo. Perceba que esse ângulo que apareceu vai ser notado através da pequena curvinha de ângulo ou pequeno arco de ângulo vai surgir agora. Você vai notar que esse ângulo é chamado de ângulo externo. Esse ângulo, juntamente com o de dentro, formam um ângulo de 180 graus. Perceba, portanto, que essa notação, e aí eu vou colocar uma pequena notação para você poder enxergar, se a soma dos três ângulos, alfa mais beta mais θ, resulta em 180 graus, nós já sabemos que para qualquer triângulo isso existe. Observe, portanto, se eu pegar esses dois ângulos vizinhos. Eu usei uma outra letra grega chamada ômega. Então, esse ângulo θ, somado a esse ângulo ômega, necessariamente estão montando um ângulo de 180 graus. Olha que visão bacana que a gente consegue notar a partir daqui. O ângulo θ, somado com o ângulo ômega, resultou em 180. O que isso nos traz? Facilmente a gente percebe que o ângulo θ é o mesmo na primeira relação e o mesmo na segunda. O que implica dizer que a soma alfa mais beta, olha um balãozinho que vai aparecer agora para você poder perceber. O ângulo alfa e o ângulo beta, eles equivalem, portanto, em soma a esse ângulo θ. O que significa dizer isso? A terceira informação que vocês veem diz que esse ângulo externo ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Uma dica bacana para você ter atenção especial: essa relação, que a gente chama de teorema do ângulo externo de um triângulo, ela vale exclusivamente para triângulos. Então é importante você separar as ideias dos polígonos, e eu estou falando aqui especificamente a respeito de triângulo. Vamos voltar. Eu tenho, portanto, que a medida de um ângulo externo, de fora, suplemento de um interno, é igual à soma dos dois internos, que não estão adjacentes. Pode trocar facilmente a palavra adjacente pela palavra vizinho, porque a adjacência equivale à vizinhança. Essa ideia do ângulo externo foi terminada, a gente vai avançar com o próximo slide. Veja só, eu posso falar sobre a classificação de um triângulo de várias maneiras. Duas extremamente importantes: classificação quanto aos lados e outra, classificação quanto aos ângulos. Vou começar a falar sobre uma classificação de acordo com os lados. O que é que significa? Um triângulo pode ser classificado ou receber a sua nomenclatura de acordo com seus lados. Há três triângulos aí. O primeiro vermelho, o segundo um triângulo azul e o terceiro um triângulo amarelo. Perceba que esse triângulo vermelho que aparece, ele é um triângulo que lembra uma regularidade. Esse triângulo azul, ele é um triângulo que tem aparentemente dois lados iguais. O triângulo amarelo, aparentemente três lados diferentes. Se eu olhar para esses triângulos, eu posso classificá-los da seguinte forma. Olha que notação bacana. Um triângulo é chamado equilátero quando todos os seus lados são iguais. Ele é chamado de isósceles quando tem apenas dois lados iguais. E escaleno quando todos os três lados são absolutamente diferentes. Isso é a classificação de um triângulo quanto às medidas de seus lados. Do mesmo jeito que fala-se sobre essa temática, observe o que vai acontecer. Eu tenho um caso especial denominado triângulo equilátero, que é aquele que tem todos os lados e também todos os ângulos. Lá em polígonos nós falamos especificamente sobre isso. Só para poder retornar a informação, todos os lados iguais significará dizer, e olha o que vai aparecer na tela para vocês poderem enxergar, que a medida do lado AB é igual à medida do lado BC, que por sua vez é igual à medida do lado AC. São três medidas iguais. Todos os ângulos, então o ângulo no vértice A, o ângulo no vértice B
e o ângulo no vértice C também são idênticos, também são iguais. É o que a gente consegue visualizar aí. Avançou, portanto, eu tenho a próxima informação. Isso é um caso específico, o caso do triângulo equilátero. Próxima informação a gente vai conseguir notar é exatamente os ângulos idênticos para ver essa ideia de equilateralidade. Um triângulo equilátero é também equiângulo. Essa notação ela é bem visível aí, fica fácil trabalhar nessa referência. Avançando, a gente tem, portanto, que todos os ângulos medirão necessariamente 60 graus. Vamos em frente. É importante falar que um triângulo equilátero também e obrigatoriamente e necessariamente tem todos os ângulos iguais, eu tenho essa referência de classificação. Quando a gente avança, a gente consegue visualizar o triângulo do tipo equiângulo. Por isso, os ângulos todos iguais a 60 graus, como a gente havia falado no slide anterior. Avançando, portanto, a gente consegue perceber todos os lados, todos os ângulos, portanto, idênticos. E aí é a classificação do triângulo regular. Avança. Quando eu vejo, portanto, um triângulo do tipo isósceles, ele tem apenas dois lados iguais e isso vai trazer uma informação importante. Um triângulo do tipo isósceles, o lado diferente dos demais é chamado de base e os ângulos posicionados na base são idênticos. Então, o triângulo ABC, que é isósceles, tem dois lados iguais e dois ângulos que se posicionam sobre o lado diferente. Observe a informação que a gente tem aqui, portanto. Dois lados iguais e os ângulos da base também iguais. Avança. A gente consegue perceber que, nesse caso, os lados iguais são AB e AC. E os ângulos da base são os ângulos posicionados nos vértices B e C, porque o lado diferente é o lado BC. Avançando, a gente consegue perceber, portanto, os ângulos B e C. Seguindo em frente, a gente consegue ver esses ângulos e ainda assim a gente consegue ver essa notação quando nós seguirmos em frente. Avança. Em um triângulo do tipo isósceles, a base é o lado de medida diferente dos outros dois. Importante ressaltar essa ideia e ter segurança de falar, portanto, nisso. Seguindo para o próximo slide, a gente tem um triângulo do tipo escaleno. Triângulo escaleno, todos os lados diferentes e necessariamente todos os ângulos. Desse modo, o que vão aparecer aí são as artes informando os ângulos, o sinalzinho de diferente e os lados e o sinalzinho de diferente entre eles. Quando a gente avança, eu tenho uma outra classificação. Eu posso falar de um triângulo de acordo com seus ângulos. Veja que aí eu tenho um novo triângulo específico e importante com a indicação de um ângulo de 90 graus. Lembre-se que o ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto, tem a indicação através de um pequeno quadro com um ponto no centro. Então, os triângulos classificam-se assim. Primeira informação que vai aparecer, um triângulo chamado acutângulo. Que triângulo é chamado de acutângulo? Quando todos os seus ângulos são agudos. O próximo é um triângulo retângulo. Não confunda, não existe um erro aí. É porque a classificação do triângulo, quando um ângulo mede 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. É talvez o triângulo mais importante que a geometria nos apresenta. O próximo é um triângulo que tem um ângulo que supera 90 e não chega a 180, ou seja, um ângulo obtuso. O triângulo é chamado obtusângulo. Quando a gente segue em frente, a gente vê, portanto, que o triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos, ou seja, todos estão entre 0 e 90. Vão aparecer algumas artes para a gente poder visualizar referente a esse triângulo e a gente vai ver, portanto, que qualquer ângulo, por exemplo, o ângulo B está entre 0 e 90, segunda arte vai perceber que o ângulo C está entre 0 e 90 e a próxima, o ângulo A, entre 0 e 90. Triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos. Seguindo em frente, a gente vai conseguir notar um triângulo chamado triângulo retângulo. Bom, fundamental falar a respeito desse triângulo. Ele possui um ângulo reto. Lembrando, olha só que atenção especial. Na aula de número 16, quando falamos sobre ângulos, eu havia passado uma dica importante a respeito de identificação de ângulo, utilizando os próprios braços. Então, se eu coloco um braço paralelo ao solo e o outro braço apontando para cima de maneira reta, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui, eu tenho, portanto, a montagem de um pequeno ângulo. De maneira mais fácil, monte como se fosse um L com as mãos. Aquele pequeno quadro que fica nessa quina é um ângulo de exatamente 90 graus. A gente percebe que essa classificação traz para nós um triângulo do tipo retângulo. Quando a gente avança, eu tenho, portanto, que o triângulo é assim chamado em virtude do seu ângulo reto. E quando eu avanço, eu consigo notar que essa representação, com essa notação
em formato de quadrado com um ponto central é a indicação de um ângulo de 90 graus. Então ali nós temos um ângulo que mede exatamente 90. Seguindo em frente, eu tenho um triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo obtuso, importante falar. Ele tem um ângulo obtuso, ou seja, apenas um ângulo supera 90. É bom lembrar que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que resultar em 180, por isso, ao passo em que eu tenho um ângulo obtuso, significa dizer que, obviamente, os outros dois serão agudos. Segue em frente. Eu tenho, portanto, que nesse caso, o vértice B, olha só o que vai aparecer, é o ângulo que está entre 90 e 180. Essa é a caracterização de um triângulo como triângulo obtusângulo. Avançando, eu consigo perceber esse caso absolutamente especial. Olha que dica bacana. Vale a pena lembrar que existem algumas utilizações da matemática que elas servirão para vocês não somente no ensino fundamental, mas no ensino médio, no ensino superior e eu diria também para a vida. O triângulo retângulo é talvez a figura geométrica mais importante que já existiu. Dá-se a um matemático chamado Pitágoras a definição de uma relação que associa esses lados. Esses lados têm nomes absolutamente específicos. Vamos falar sobre eles? Quando eu olho esse triângulo aqui, há dois lados que juntos montam um ângulo de 90 graus e um lado que se opõe a esse ângulo de 90 graus. Olha que classificação bacana que vai aparecer aqui. Para qualquer triângulo, qualquer que seja, o maior lado, ele sempre se opõe ao maior ângulo. Eu utilizei essa representação para falar exatamente utilizando esse triângulo do tipo retângulo. A maior medida desse triângulo está aí, ó, de A até C. E o maior ângulo é exatamente o ângulo de 90 graus. Vai aparecer, portanto, essa setinha para apontar essa relação de oposição. Então, o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Quando eu vejo essa referência, aparecerão algumas informações. Veja só. AB, ou seja, a medida que começa em A e termina em B, e BC, ou seja, a medida que começa em B e termina em C, são denominadas catetos do triângulo retângulo. AC, a medida que começa em A e termina em C, é chamada hipotenusa. São nomes diferentes, mas são nomes que se tornarão habituais no seu estudo dos triângulos, sobretudo no Teorema de Pitágoras. Quando a gente avançar, a gente vai perceber, portanto, uma informação bastante útil. A respeito do triângulo retângulo, quando ele está inscrito, ou seja, quando todos os seus vértices fazem parte do círculo, fazem parte da circunferência, estão tocando a circunferência, ele é, portanto, dito que ele está inscrito na circunferência. A sua hipotenusa, seu maior lado, equivalerá ao diâmetro dessa circunferência. Daí a informação que nós dizemos que um polígono está inscrito na circunferência quando todos os seus vértices são pontos da circunferência. Todo e qualquer triângulo retângulo inscrito numa circunferência tem sua hipotenusa equivalente, ou seja, de mesma medida ao seu diâmetro. Avança, portanto, para a gente poder perceber que essa medida de B até C, que é a hipotenusa, equivale ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo ABC dado. Avança. A gente percebe uma situação para fixar esse conteúdo. E olha que situação bacana. Qual é o nome dado ao ângulo que possui, ao triângulo, perdão, que possui todos os ângulos iguais e todos os lados de mesma medida? Letra A diz, será um triângulo retângulo. Letra B, será um triângulo isósceles. Letra C, será um triângulo escaleno. E letra D, será um triângulo equilátero. Vamos voltar para uma dica importante. Algumas definições matemáticas, elas são de extrema relevância para fazer com que a gente entenda o que é que o mundo de informações caracteriza. A ideia da questão é fazer com que nós trabalhemos as definições. Volta para a figura. A pergunta básica é qual é o nome dado a esse triângulo. Se a gente lembra das definições, na letra A, um triângulo retângulo. Nós sabemos que o triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. Se um dos seus ângulos já é reto, inevitavelmente os outros não poderão ser. Porque, haja vista, se a soma dos três tem que resultar em 180 graus, eles não podem ter todos os outros dois ângulos medindo 90, porque só aí eu já ultrapassaria. Já não é a resposta correta. Letra B diz que é um triângulo do tipo isósceles. Falamos que um triângulo é chamado isósceles quando ele tem dois lados iguais e um diferente. Já quebra, portanto, a ideia.
O terceiro diz que ele é escaleno. Escaleno diz que todas as medidas são, portanto, distintas. Também não me servem, só me sobrou o triângulo equilátero. A própria palavra já tem uma referência fácil de interpretação. Olha só, na matemática é extremamente relevante e importante dominar a etimologia da palavra. Etimologia é o significado que a palavra traz. Equi significa igualdade, látero implica lado. Então, a medida equilátera, de lados iguais, é, portanto, a medida que traz o triângulo dado. A resposta correta seria, portanto, letra D. Observe só, eu tenho, portanto, primeira não seria correta, segunda também não, terceira também não. Nós fechamos com o verdinho, dando indicação de check na resposta certa, que é a letra D. Avança em frente. Olha que situação bacana. Esse exercício de fixação vai fazer com que a gente utilize uma das denominações mais importantes que os triângulos nos trouxeram. Brevemente, é importante que nós lembremos. Há algumas aplicações de triângulos que tornam-se fundamentais. Essa é talvez uma das mais importantes. A pergunta diz, utilizando o teorema do ângulo externo, calcule a medida do ângulo desconhecido no triângulo abaixo. Bom, visualize só. Eu tenho um triângulo dado, dois ângulos internos, um de medida 70 graus, o outro de medida alfa, é apenas uma indicação, e um ângulo externo de medida 130 graus. Verifique que a teoria que nós falamos a respeito do ângulo externo definiu que, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo, ou seja, fora do triângulo, equivale à soma dos dois internos não adjacentes, ou seja, não vizinhos dele. Desse modo, a equação que nós conseguimos montar com essa ideia traz o seguinte contexto. O ângulo de 130 graus, que é o ângulo externo, equivalerá à soma dos dois internos, portanto, 70 e alfa. Olha o que vai aparecer aqui. Essa ideia aqui faz com que eu utilize o teorema do ângulo externo e aplique-o para a resolução de uma questão interessante. 130, portanto, é igual a alfa mais 70. Se nós resolvermos isso aqui, utilizando aquela relação de operações inversas, os 70 graus, que outrora, no primeiro membro, utilizava-se através de uma soma, parte para o outro membro através de uma subtração. Vou usar a referência das teorias das operações inversas. 130 menos 70 resultou 60 graus. Eu tenho, portanto, que esse ângulo desconhecido mede exatamente 60 graus pelo teorema do ângulo externo. A gente visualiza que essa relação é extremamente útil. O que é que nós não podemos esquecer a respeito dessa aula? Um triângulo que tem todas as medidas dos ângulos iguais é denominado triângulo equilátero. Existe um triângulo de extrema importância, fundamental importância, o triângulo do tipo retângulo. Os lados que juntos formam um ângulo de 90 graus são chamados catetos. O outro lado é denominado hipotenusa. Existe uma referência chamada teorema do ângulo externo que diz que a medida de um ângulo externo em um triângulo, e só para um triângulo, é igual à soma dos dois internos que não estão vizinhos dele. Essa determinação e essa denominação faz com que eu resolva basicamente boa parte das questões que envolvem triângulos e seus ângulos. A gente finaliza, portanto, eu agradeço e deixo uma mensagem para você. Não há nada tão importante e tão especial para deixar para o outro do que a sua própria atenção. Até a próxima.